Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a resolução de uns exercícios sobre pronomes e comentar algumas coisas que eu não falei nos vídeos. E, enfim, deixa eu apresentar aqui a tela. Pronto, acho que está funcionando. Bom, primeiro vou corrigir duas coisas. Na verdade, não é bem corrigir, é complementar. É o que acontece. Quando eu gravo as aulas, eu tento ser o mais rápida, mais sucinta possível, porque eu também sou estudante. Então, eu sei como cansa assistir uma aula muito longa e por isso eu tento falar as coisas mais relevantes. Porém, selecionando os exercícios, eu percebi que eu não falei de coisas que podem cair em exercícios também. Nesse caso, alguns tipos de pronomes eu omiti no vídeo porque eu não achei que fossem tão relevantes, mas percebi que eram sim. Esses pronomes são interrogativos, então quem, como, onde, por quê. Relativo, que, quem, em que, a qual. Indefinidos, alguém, alguma, ninguém, tudo. Pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Sua Eminência. E outra coisa que eu não comentei também, na verdade, isso foi um erro mesmo. Eu disse no vídeo sobre colocação pronominal que palavras que atraem a próclise são palavras, além dos outros exemplos que eu dei, eu falei palavras com sentido negativo. Na verdade, são todos advérbios, não só os de negação. Então, pode ser qualquer tipo de advérbio também atrai a próclise. Enfim, vamos lá. O primeiro exercício é da Mackenzie. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. Primeiro de tudo, nos exercícios vai aparecer aqui erro, mas esse erro é sempre em relação à gramática normativa. Lembrando que não tem problema em você falar desse jeito, até porque os brasileiros, como eu disse no vídeo, eu acho que eu falei isso no vídeo, mas enfim, se eu não falei, complementando. Os brasileiros usam muito a próclise, e isso não é errado, porque a nossa fala não é errada, mas a gente tem que seguir essas normas da gramática, mas isso se aplica à escrita. Então, esses erros são relacionados à gramática normativa. Enfim, é para achar o erro. Isso geralmente pode ser uma pegadinha, esse tipo de questão, porque geralmente a gente procura a alternativa certa. Aí, nesse caso, a gente olha a A dá certa, a gente assinala a A, mas nesse caso é para achar o erro. Ok. Você não devia calar-se. Tá certa, porque calar-se não tá junto de não. Se não tivesse esse devia, tá bom que a frase não ia fazer sentido, mas só para ilustrar. Se não tivesse devia, aí sim deveria ser você não se calar. Mas como tem o devia aqui, nada impede de ser uma ênclise. Tá certa? B. Não lhe darei qualquer informação. Como eu disse, o advérbio de negação, o não, atrai a próclise, então o pronome lhe tá perto do não. Certinho. C é a mesma situação, o filho não o atendeu, esse o que a gente está analisando, que é o pronome. D, se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. Esse se, ele dá uma condição, portanto, ele atrai a próclise. Porque a gente tem aqui, ó, se apresentar-lhe. Se fosse só apresentar-lhe, estaria certo que estaria iniciando a frase. Mas como tem o se, que é algo que dá condição, é um advérbio de condição, então o lhe é puxado para o lado D. Então, o correto seria, se lhe apresentar os pêsames, faço-o discretamente. Esse o aqui não é de ele, é de isso. Eu faço isso discretamente. Eu apresento os pêsames discretamente. Mas esse aqui nem está em análise, a gente está falando de apresentar-lhe. E mesmo se tivesse, depois de vírgula, é ênclise, então tá certo também. E o E ninguém quer aconselhá-lo. É a mesma situação do não lhe darei qualquer informação. Se não tivesse sequer, o lo, ou o, né, deveria ser puxado para o lado de ninguém. Mas como tem o quer, nada impede de ser uma ênclise. Então, a alternativa errada, né, que tem o erro, mas é a correta, é a D, da 1. Questão 2, é para completar as lacunas. Se é para... Bom, dizer é um verbo conjugado,
Isso implica que tenha que ter um sujeito, tá faltando o sujeito nessa frase. Se é sujeito, necessariamente é um pronome reto, no caso reto. Então não pode ser mim, tem que ser eu. Se é para eu dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre. Entre é uma preposição, lembrando da musiquinha que eu cantei na outra aula. Portanto, se é uma preposição, necessariamente precisa ser um pronome oblíquo. Não tem como ser um pronome reto. Então, nesse caso, a gente tem mim e ti, que são ambos oblíquos, mim e tu, que é um oblíquo e um reto, e eu e ti, que é um reto e um oblíquo. Então, a alternativa correta é: se é para eu dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre mim e ti. Alternativa C. Terceira, da FUVEST. Sinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. A. Este é um problema para mim resolver. Aqui deveria ser um sujeito, portanto, deveria ser o caso reto, não oblíquo. Então, esse aqui está errado. Deveria ser: este é um problema para eu resolver. B. Entre eu e tu não há mais nada. É a mesma situação do exercício anterior. Como tem o entre, que é uma preposição, deveria ser um pronome oblíquo, não reto. Então, deveria ser entre mim e ti. A questão deve ser resolvida por eu e você. Mesma coisa, por também é uma preposição, então aqui deveria ser mim e ti novamente. D. Para mim, viajar de avião é um suplício. Essa está correta. Por quê? Se não tivesse essa vírgula, mim seria o sujeito da frase, estaria errado porque deveria ser um sujeito com pronome no caso reto, não oblíquo. Mas nesse caso é uma opinião. Para mim, na minha opinião, é a mesma coisa. Então, isso aqui não está configurado como sujeito, isso aqui está de maneira correta. Então, a alternativa correta da 3 é a D. Para mim, viajar de avião é um suplício. Mas só para ver a E, quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. É o seguinte, se deveria estar acompanhado de uma preposição. Não é o caso, não tem nenhuma preposição aqui acompanhando a si, então, por isso que é errado. Deveria ser quando me voltei a ele, quando me voltei a ela, não a si. 4.